Iniciando um novo assunto agora, processo administrativo. Os dispositivos da Lei 9784 de 99 se aplicam, entre outros, aos órgãos do Poder Judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa, certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Olha, quando no desempenho de função administrativa, tanto o judiciário quanto o legislativo também eles terão que observar os dispositivos da Lei de Processo Administrativo. Questão de número 232. Sobre a Lei Federal de Processo Administrativo, marque a alternativa correta. Questão muito fácil, conceitual. A resposta é a letra D. Estabelece normas básicas sobre processo administrativo na administração direta e indireta de todos os entes da federação. Todas as outras, A, B e C, elas são restritivas. Olha, somente, estão erradas. Tanto na administração direta e indireta de todos os entes da federação. Questão de número 233. Os atos do processo administrativo, leia, por favor, e marque a sua resposta. Gabarito é a letra E. Devem ser iniciados perante autoridade de menor grau hierárquico para decidir, salvo disposição ao contrário. Questão Defensor Público 2013. Veja o que diz a lei, artigo 17. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante autoridade de menor grau para decidir. Essa é a regra. Apesar do texto começar dizendo inexistindo competência legal, o texto estaria mais claro se tivesse escrito assim: o processo administrativo deverá ser iniciado perante autoridade de menor grau hierárquico para decidir, salvo inexistir competência legal específica. Mas, portanto, a nossa questão está correta. Vejamos, deve ser iniciado perante autoridade de menor grau. Portanto, essa é o nosso gabarito. Vamos ver as outras alternativas. Letra A. Dispensa motivação quando decorrer de exame de ofício? Lógico que não. A motivação deve estar sempre presente. Dependem de forma determinada em lei? Nós vimos sobre a forma, o tempo e lugar dos atos do processo administrativo. Nós falamos que o artigo 22 diz que não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, voltando para a questão, forma determinada em lei? Não dependem, então não está incorreto. Letra C. Podem ser objeto de delegação quando sua edição tiver caráter normativo. Nós falamos sobre isso, pessoal, que quando... Vejamos aqui no artigo 13, olha, não pode ser objeto de delegação. 1. A edição de atos de caráter normativo. Não podem ser objeto de delegação a edição de atos de caráter normativo. Nós estudamos sobre isso, nós vimos nossa aula teórica. Agora, letra D, não podem ser objetos de avocação. O artigo 11, ele diz aqui, olha, avocação. Artigo 11, ele fala que o caso de delegação e avocação legalmente permitidos, quando for permitido por lei, pode haver sim a delegação quanto à avocação. Portanto, a avocação é sim permitida. Esses atos de processo administrativos podem ser objeto de avocação quando a lei permitir. Eles podem sim, então está errado. E a letra E, devem ser iniciados perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. É o nosso gabarito, a gente viu no primeiro tópico dessa questão. Questão de número 234. Os preceitos da Lei de Processo Administrativo também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativos e judiciário da União, quando no desempenho de todas as suas funções. Certo ou errado? Questão aqui de primário, do direito. Está errado. Todas as suas funções? Não. Função administrativa, ok? Então, errada, muito fácil. Questão de número 235. Marque a alternativa incorreta. Por favor, leia as alternativas e marque a sua resposta. O gabarito é a letra D, a questão conceitual. Vamos ver. Letra A. Órgão para a Lei Federal 9784 de 99
é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Quando nós estudamos órgãos públicos, eu dei esse tópico da lei de processo administrativo. O conceito de órgão, pode haver órgão tanto na administração direta quanto órgão na administração indireta. Entidade, segundo a Lei Federal de Processo Administrativo, é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Órgão não possui personalidade jurídica, entidade sim. Letra C. Autoridade, conforme a Lei de Processo Administrativo, é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão, de acordo com a lei. E a letra D. Servidor público, segundo a Lei Federal de Processo Administrativo, é todo e qualquer agente público revestido de qualquer função dentro da administração direta. Aqui está direita, desculpa pessoal, também está errado, não tem problema, né? Direta ou indireta. Está errado porque servidor público é aquele que aprovado em concurso público. Aqui ele não é sinônimo de agente público, é uma espécie de agente público. Tranquilo? Questão de número 236. A revisão do processo administrativo. Resposta correta é a letra D. A revisão subordina-se à existência de fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Nós vimos no artigo 65, os processos administrativos que resultam de sanções poderão ser revistos. É a revisão a qualquer tempo, não tem prazo prescricional. A pedido ou de ofício, isso aqui é importante também, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Está de acordo com a nossa questão? Sim. É necessário fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada, ok? Então, questão de número 237. No que concerne ao processo administrativo, já respondeu? A resposta é a letra E. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo aquele cujo direito ou interesse for indiretamente afetado pela decisão recorrida. Vejamos, artigo 58. Quem tem legitimidade para interpor recurso, titulares de direitos e interesses que forem parte do processo. 3. As organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. 4. Os cidadãos ou associações quanto direitos ou interesses difusos. E o gabarito da nossa questão, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. A letra A está errada, covardemente, porque aqui não são 10 dias, são 5 dias, é muita decoreba, né? 5 dias. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, perfeito, o qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará para a autoridade superior em não 10 dias. A letra B está errada. Nós vimos que o processo administrativo pode ser revisto a pedido ou de ofício e não somente a pedido. Então, a pedido ou de ofício. E a letra C está errada porque, em regra, olha, a interposição de recurso administrativo depende de caução, de forma alguma, independe de caução. Não depende, não pode haver caução, não pode se exigir caução para interposição de recurso. Letra D. O recurso administrativo tramitará no máximo por 2 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Nós estudamos isso, olha, o recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Então, 3 e não 2. Portanto, somente a letra E está errada. No que concerne ao processo administrativo, tem legitimidade para interpor recurso administrativo aquele cujo direito ou interesse for indiretamente afetado pela decisão recorrida. Questão de número 238. Julgue a afirmação a seguir. Segundo a Lei Federal de Processo Administrativo, a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, finalidade e motivação
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, sendo que esse rol de princípios não são taxativos, certo ou errado? Já respondeu? A questão está certa. Pessoal, tome cuidado com o que está dizendo a questão. Olha, a questão não está dizendo que este não é o texto que está na lei. Realmente, esse é o texto que está na lei. No texto não tem essa parte final, sendo que esse rol de princípios não são taxativos. Na lei só se encontra isso aqui. Mas princípios, pessoal, nunca são taxativos. Observe que aqui, nos princípios dessa lei de processo administrativo, não está escrito aqui o princípio da impessoalidade. Eu pergunto a você, a decisão de um juiz ou de um agente, de uma autoridade administrativa num processo administrativo, ela pode ser pessoal? Ela pode ser parcial? Não. Está presente também o princípio da impessoalidade. É implícito, portanto não é taxativo. Outro princípio que não está escrito aqui, o princípio da publicidade. Essas decisões não devem ser publicadas para que haja a eficácia? Sim. Então, portanto, princípio da publicidade. Portanto, esse rol de princípios não são taxativos. A questão está correta. Vamos lá, questão de número 239. Nos processos administrativos serão observados os seguintes critérios, exceto o gabarito e a letra. Letra E. Letra A. Atuação conforme a lei e o direito. Sim, lógico, os processos serão observados. A lei e o direito. B. Atendimento aos fins de interesse geral. Vedada renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização e lei. Verdade, está de acordo com a lei. Objetividade no atendimento do interesse público. Objetividade, sim. Vedada promoção pessoal de agentes ou autoridades. Também está no texto da lei. Letra D. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Sim, deve haver moral, ética, probidade, decoro, boa-fé. Letra E. Divulgação oficial de todos os atos administrativos. Não, divulgação dos atos administrativos. Mas nós sabemos que nem todos os atos administrativos são publicados. Existem aqueles atos que são segredo de justiça, por exemplo, alguns atos do inquérito policial, entre outros. Ou do inquérito administrativo. Neste caso, não são todos os atos que são divulgados. Portanto, a letra E está errada. Questão de número 240 para encerrar essa aula. Nos processos administrativos serão observados os seguintes critérios, exceto a resposta correta é a letra C. Vamos ver as corretas, então. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Verdade, não vai se aplicar sanção superior àquela estritamente prevista na lei, estritamente necessária para o interesse público. Letra B. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. É o inciso 7, olha. Indicação de pressupostos de fatos e de direito que determinarem a decisão. Nós temos ainda a letra D, que fala de adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. É o texto do inciso 9, está de acordo. Agora, quando nós vimos aqui a letra C, exclusão de formalidades por serem prejudiciais aos administrados? Não. O texto da lei diz, no artigo 2º, inciso 8º, diz o seguinte: a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. As formalidades não são excluídas nos processos administrativos, serão sim observadas as formalidades. Quando a gente vê aqui o artigo 2º, observância de formalidades essenciais às garantias dos direitos administrados,
nós temos aqui que tomar cuidado com a questão 200. Vejamos a questão 233. Olha, eu separei aqui porque para você não confundir na hora da prova. Questão 233. Olha, na letra B, dependem de forma determinada em lei. Olha o que diz o artigo 22 agora. Olha, o artigo 22 não depende de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Estamos falando aqui de tempo, lugar dos atos de processo. Não depende de uma forma. Isso aqui não depende de uma forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Agora, já na questão que a gente viu, número 240, o artigo 2º ele diz que a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Então, existe um mínimo de formalidade que é necessária para garantir o quê? Direitos dos administrados. Mas o artigo 22 ele vem dizer que não é necessário uma regra específica, uma forma doutrinária, uma forma rígida, absoluta, não maleável para destrinchar aquele processo. Esses aspectos, olha, eu coloquei aqui, separei, ou melhor, unifiquei aqui o texto do artigo 2º, 8º e do artigo 22. Vejamos, olha, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de, inciso 8º, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Para a garantia de direitos de administrados, serão observadas as formalidades essenciais. Formalidades que são essenciais. Agora, o artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir, ok? Então guarde essas duas informações, porque elas podem trazer uma certa confusão na hora da prova e você deve observar se você está falando de tempo, lugar, forma do ato administrativo ou das formalidades essenciais para garantir direitos de administrados. Ok? Nós aguardamos você no próximo vídeo, mais 2 ou 3 vídeos, a gente termina esse trabalho de direito administrativo. Muito obrigado e até a próxima.